Shri Shri Guru Gauranga Gandhar Vikal Giridhari Radharaman Bihari Ji Ki Jai, Radha Vinod Bihari Ji Ki Jai, Gauranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu Ki Jai, Nityananda Prabhu Vishnu Pad Pranasa Parivajikacharya Stotara Sata Shri Srimad Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai, Om Vishnu Pad Pranasa Parivajikacharya Stotara Sata Shri Srimad Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai, Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shri Srimad Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai, Om Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shri Srimad Bhakti Vedanta Vamana Goswami Maharaj Ki Jai, Om Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shri Srimad Bhakti Vedanta Trivikram Goswami Maharaj Ki Jai, Nityalila Pravishta Om Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shri Srimad Gaur Govinda Maharaj Ki Jai, Nityalila Pravishta Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shri Srimad Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Ki Jai, Nityalila Pravishta Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shri Srimad Bhakti Rasakshidhara Goswami Maharaj Ki Jai, Nityalila Pravishta Paramahansa Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj Ki Jai, Nityalila Pravishta Om Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Nityalila Pravishta Paramahansa Srila Gurukishora Das Babaji Maharaj Ki Jai, Nityalila Pravishta Sat Chidananda Srila Bhakti Vinod Thakur Ki Jai, Nityalila Pravishta Vaishnava Sarvabhauma Srila Jagannath Das Babaji Maharaj Ki Jai, Srila Dev Vedantacharya Srila Baladev Vidyabhushan Prabhu Ki Jai, Srila Sikacharya Vishnu Chakravas Thakur Ki Jai, Srila Vishnu Chakravas Thakur Ki Jai, Srila Narottam Srinivas Shivananda Prabhupada Ki Jai, Srila Prashadas Kaviraj Goswami Prabhu Ki Jai, Srila Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Dasa Raghunatha Shad Goswami Prabhu Ki Jai, Shri Swarupa Damodara Raya Ramananda Shri Gaura Parshada Ki Jai, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai, Prem se Kaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai, Shri Antadip Mahaprabhu Srimati Padumadip Maradip Paladip Pratadip Janadip Modadumadip Rudadip Atma Krishna Dip Dham Ki Jai, Shri Shri Radha Krishna Gopa 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 Gopadana Dwada Shavanat Mita Shibashamanda Ki Jai, Shri Shama Kunda Radha Kunda Jamuna Ganga Tulasi Bhakti Dev Ki Jai, Shri Jagannath Paladeva Subhada Sudashana Chakra Ki Jai, Shri Bhagavan Ki Jai, Bhakta Pravashi Parad Maharaj Ki Jai, Charan Sampradaya Ki Jai, Karanata Shri Chaitanya Math Ki Jai, Brazil Vyata Ki Jai, Hridaya Manjir Ki Jai, Braja Editora Ki Jai, Mantara Shrimad Bhagavat Purana Ki Jai, Shri Harinama Sankirtan Ki Jai, Nata Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Srimad Bhagavatam Ki Jai, Shri Nitai Gaur Premanandi. Davana Lasana Samsara Dahana Dagda Jiva Kula Udara Karana Koruna Varida Kripa Varidane Guna Sindhu Guru Charana Kama Nitya Gita Vajan Shri Hari Kirtana Rohena Magana Mahamata Mane Romancha Kampashu Hoya Gora Preme Vandise Guru Charana Kama Sadarata Jini Vigraha Sevane Shingara Diyara Mandira Marjane Korenani Yukta Yanugata Jane Vandise Guru Charana Kama Chagachushalehya Peyara Samaya Prasadana Krishna Rati Swaduhoya Bhataya Swadane Nijatita Roya Vandise Guru Charana Kama Shri Radha Madhava Namarupa Gune Ananta Madhurya Lilaya Shadane Lubda Chita Jini Pana Pratikshane
Vandise Guru Charana Kamala Brajayuvadana Rati Samvadani Yukti Kore Saki Gane Vrindavane Ati Dakshatahe Priyatamagane Vandise Guru Charana Kamala Sarva Shastri Gaya Shri Hari Swarupa Bhaktagana Bhave Seyanurupa Kintu Jini Prabhu Priyatama Rupa Vandise Guru Charana Kamala Janhara Prasade Krishna Kripapa Jaraya Prasade Anyagatina Tisandhya Kirtira Stava Dhyane Bhav Vandise Guru Charana Kamala Guru Devashtaka Atiyatna Kori Brahma Muhurte Ode Ucha Kori Vrindavana Nathan Sakshat Hari Seva Payase Vastu Siddhi Koli Vandise Guru Charana Kamala Vandise Guru Charana Kamala Vandise Guru Charana Kamala Vandise Guru Charana Kamala Guru Deva Guru Deva Guru Deva Shila Guru Deva Jaya Jaya Guru Deva Guru Deva Guru Deva Jaya Jaya Guru Deva Krishna Hoite Chaturmukha Krishna Sevamukha Nar Brahma Hoite Naradera Mahati Narada Hoite Vyasa Madhva Kohe Vyasa Dasa Purna Pragya Padmana Bhagavati Nihari Madhavalamshe Akshobhya Paramahanse Shisha Boliya Vikara Kori Akshobhyera Shishya Jai Tirthana Me Parichaya Taradasya Jnana Sindhu Tori Taha Hoite Daya Nidhi Taradasa Vidya Nidhi Rajendra Hoilo Taha Hote Tahara Kinkara Jaya Dharma Name Parichaya Parampara Jano Bhalo Mate Jaya Dharma Dasya Khyate Shipuru Shotamayate Tahote Brahmanya Tirtha Suri Vyasa Tirtha Taradasa Lakshmi Pati Vyasa Dasa Tahote Madhavendra Puri O Madhavendra Puri Barashi Shabarashi Nityananda Shri Advaita Vibhu Ishvara Puri ke Dhanya Kori Lena Shri Chaitanya Jagat Guru Gora Mahaprabhu Mahaprabhu Shri Chaitanya Radha Krishna Nahiyan Upanuga Jane Rajivana Vishambhara Priyankara Shri Swarupa Damoda Shri Goswami Rupa Sanatana Rupa Priya Mahajana Jivara Gunata Tara Priya Kavi Krishna Dasa Krishna Dasa Priya Vara Narotama Sevapa Tara Pada Vishwanata Yasha Vishwanata Bhatta Sata Bala Deva Jagana Tara Priya Shivati Vinoda
Mahabhagavata Varashi Gora Kishorava Hari Bhaja Nitya Jara Moda Shiva Shabana Vivara Sada Seva Sevaka Kanhara Daita Dasana Prabhupada Yantaranga Shiswarupa Rupana Shikeshava Bhakti Pragyana Gaudiya Vedanta Vitamaya Vedanta Moha Puravani Prachara Charadama Tara Pradam Prachara Kashi Bhakti Vedanta Nama Patita Janite Duyadama Keshava Priya Mahajana Vamana Narayana Puravani Tandira Pradama Ei Sabha Harijan Purangera Nijajan Tandera Uchiste Muraka Guru Parampara Guru Parampara Parampara Guru Parampara Guru Parampara 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 Guru Parampara Govindavana Vasi Jata Vaishnavira Gana Pratame Vandana Kori Sabara Charana Nilachala Vasi Jata Mahaprabhu Gana Bhumite Podiya Vanda Sabara Charana Navadvipa Vasi Jata Mahaprabhu Gana Savara Charana Vanda Hoi Anudata Mahaprabhu Vata Jata Godadeshe Stiti Savara Charana Vanda Koriya Pranati Jedeshe Jedeshe Bose Gorangira Gana Udvabahu Kori Vandam Sabara Charana Hoya Chena Hoi Bena Prabhu Jata Dasa Savara Charana Vandam Dante Kori Gasa Brahmanda Tarite Shakti Dhare Jane Jane Eveda Purane Guna Goya Jebashane Mahaprabhu Gana Sabha Pachita Pavana Tailobe Mui Papiloi no Sharana Vandana Korite Mui Kata Shakti Dhare Namo Buddhi Doshe Mui Damba Mata Kori Tatapi Mukera Bhagya Manera Yulasa Doshakshami Moya Dami Kora Nija Dansa Vavancha Siddhiha Yama Bandha Chute Jagate Dulabha Hoi Prema Janalute Manera Vasana Punaya Chirate Hoya Devaki Nandana Dasa Elo Bekoya Vaishnav Thakur Vaishnav Thakur Vaishnav Thakur Jaya Vaishnav Thakur Jaya Vaishnav Thakur Jaya Vaishnav Thakur Vaishnav Thakur Jaya Vaishnav Thakur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gora Bhaktavinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nivedoya Kori Sapashada Shri Adhama Sahaya Vatari Atyanta Dulabha Prema Kori Baridana Shikaya Sharana Gati Bhakati Rakana Danyaya Atmani Vedana Goptite Varana Avashara Shive Krishna Vishwasa Palana Bhakti Anukula Matra Korira Svikara Bhakti Pratikula Bhala Vajana Vikara Chadanga Sharana Gati Hoi Bejanhara
Tahara Pradana Shuni Shinanda Kumara Rupa Sanatana Pade Dante Tina Kari Bhakati Vinoda Pada Duhum Padadhori Kandiya Kandiya Bodhi Yamito Yadama Kaye Sharanagati Purohe Uttama. Shadanga Sharanagati Hoi Bejamara Tanhara Patana Shuni Shinanda Kumara Dayananda Kumar Jayananda Kumar Nanda Kumar Jayananda Kumar Jayananda Kumar Jayananda Kumar Nanda Kumar Jayananda Kumar Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Nitai Gora Hare Bol Hare Bol Hare Bol Nitai Gora Hare Bol Nitai Gora Hare Bol Hare Bol Hare Bol Gora Hare Bol Jai Gopimanandi Jai Gauranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu Jai Giriraj Maharaj Gurave Gorachandraya Radhikaya Tadaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamaha Dadati Swaparichikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bhaktya Vihina Yaparadhashai Shitascha Kamaditarangamade Kripamaitam Sharanam Prapana Vrinde Namaste Charanavindam Vrinde Namaste Charanavindam Vrinde Namaste Charanavindam Bhajami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Madhura Smitasam Vadami Radham Karuna Bharadram Tato Mamanyasti Katir Nakapa Jai Shri Ram.
Continuamos. Madhya Lila, capítulo 20. Shri Sanatana Shiksha. Mahaprabhu dando o seu dulcíssimo Harikatha para o recipiente perfeito da misericórdia de Mahaprabhu. Shri Sanatana Goswami Prabhu. Então Mahaprabhu continua dizendo assim no verso. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler aqui, acho que é do verso 149. Krishnera Swarupa Ananta Vaibhava Apar Chit Shakti Maya Shakti Jiva Shakti Ar. Muito importante esse verso, né? Krishnera Swarupa Ananta Vaibhava Apar Chit Shakti Maya Shakti Jiva Shakti Ar. A forma transcendental do Senhor Krishna, a Swarupa dele, é Ananta, é ilimitada, tendo também a opulência ilimitável, Vaibhava Apar. E depois ele tem três potências: Chit Shakti, a interna, Maya Shakti, a externa, e Jiva Shakti, a marginal. Vaikuntha Brahmanda Gana Shakti Korya Hoya Swarupa Shakti Shakti Korera Krishna Samashraya. Tendo tanto o mundo material quanto o mundo espiritual são transformações das potências externa e interna. Portanto, Krishna é a fonte original tanto da manifestação material quanto da manifestação espiritual. Dashame Dashaman Lakshyam Ashitashaya Vigraham Shri Krishna Kyam Param Dhamma Jagadhama Namami Tat. Então esse é um verso do Bhavata Dipika, que é o comentário de Srila Sridhara Swami ao Srimad Bhagavatam. Srila Sridhara Swami do século XII, não o nosso querido Srila Bhakti-Rasaka Sridhara Goswami. Então esse verso diz assim: o 10º canto do Srimad Bhagavatam revela o 10º objeto, que é a Suprema Personalidade de Deus, o refúgio de todas as almas rendidas. Ele é Ashrita Ashraya Vigraham. Ele é a própria forma do refúgio de todos aqueles que se rendem a ele. E ele é conhecido como Shri Krishna, a fonte última de todos os universos. Deixai-me oferecer-lhe minhas reverências. Esta citação é do Bhavata Dipika, comentário de Srila Sridhara Swami ao Srimad Bhagavatam. No 10º canto do Srimad Bhagavatam há uma descrição do Ashraya Tattva, Shri Krishna. Existem dois tattvas, Ashraya Tattva e Ashrita Tattva. Então, às vezes, Krishna também é descrito como Vishaya Tattva, e Srimati Radhika e todas as suas energias são descritas como Ashraya Tattva. Mas aqui, Srila Sridhara Maharaj, Srila Sridhara Swami, está usando uma outra nomenclatura. Ele está dizendo que Krishna, ele é Ashraya Tattva, porque ele é o refúgio de Ashrita Tattva, que são as entidades vivas. A Ashraya Tattva é o acusativo, ou o objeto do discurso. E a Ashrita Tattva, o nominativo, o sujeito do discurso. Nomenclatura gramatical: Ashrita Tattva, o sujeito que é protegido. Refugia-se em Ashraya Tattva, o sujeito que protege. Como os pés de lótus do Senhor Krishna são o refúgio de todos os devotos, Shri Krishna é chamado de Paramdhamma, o refúgio supremo. Na Gita, Arjuna fala: Param Brahma, Paramdhamma, Pavitam, Paramam, Bhavan. Tudo repousa aos pés de lótus de Krishna. E também na Gita, no Srimad Bhagavatam, tem esse verso: Samashita yepada palava plavam Mahatpadam Punya Yasho Murarehe. Aos pés de lótus de Shri Krishna existe uma Mahattatva inteira. Já que tudo está sob a proteção de Krishna, Shri Krishna é chamado de Ashraya Tattva. Então, neste caso, Krishna é chamado de Ashraya Tattva e não de Vishaya Tattva.
Tudo mais chama-se Ashrita Tattva. A criação material também chama-se Ashrita Tattva. O libertar-se do cativeiro material e o situar-se na plataforma espiritual também são Ashrita Tattvas. Krishna é o único Ashrita Tattva. No início da criação existem Mahavishnu, Garbhodakashayi Vishnu e Kshirodakashayi Vishnu. Eles também são Ashrita Tattva. Krishna é a causa de todas as causas, Sarva Karana Karanam. Para compreender Krishna perfeitamente, é preciso fazer um estudo analítico do Ashrita Tattva e do Ashrita Tattva. Krishnera Sarupa Vichara Shunam Sanatan Advaya Gyana Tattva Braje Brajendra Nandana. Ó Sanatana, por favor, ouve sobre a forma eterna do Senhor Krishna. Ele é a verdade absoluta, destituído de dualidades, mas presente em Vrindavana como filho de Nanda Maharaj. Sarva Yadi Sarva Yamshi Kishora Shekhar Chidananda Deha Sarvashaya Sarveshwara. Krishna é a fonte original de tudo. Ele é Sarva Yadi e ele é Sarva Amshi. Ele é o somatório de tudo. Kishora Shekhar. Ele aparece como o jovem supremo. Kishora. E Chidananda Deha. O corpo dele é todo constituído de bem-aventurança espiritual. Chid Ananda Deha. Sarva Shraya. Ele é o refúgio de tudo. E ele é Sarveshwara. Ele é o amo de tudo. É o controlador de tudo. O Prabhupada diz: Krishna é a origem de todos os Vishnu Tattvas, incluindo Mahavishnu, Garbhodakashayi Vishnu e Kshirodakashayi Vishnu. Ele é a meta última da filosofia Vaishnava. Tudo emana dele. Seu corpo é inteiramente espiritual, sendo a fonte de toda a existência espiritual. Embora seja a fonte de tudo, ele, por sua vez, não tem fonte alguma. Advaitam Achyutam Anadim Anantarupam Adyam Purana Purusham Navayoganancha. Embora seja a fonte suprema de todos, ainda assim ele é sempre um jovem viçoso. Ishvara Paramakrishna Satchidananda Vigraha Anadi Adi Govinda Sarva Karana Karanam. Krishna, conhecido como Govinda, é Ishvara Parama, o controlador supremo. Seu corpo é espiritual, Sat, eterno e bem-aventurado. Satchidananda. Ele é a origem de tudo. Não tem nenhuma outra origem, ele. Pois ele é Sarva Karana Karanam. Ele é a causa de todas as causas. Então esse é o primeiro verso do Shri Brahma Samhita. Swayam Bhagavan Krishna Govinda Paranama Sarvaishvara Purna Yanra Goloka Nityadhama. A suprema personalidade de Deus original é Krishna. Seu nome original é Govinda. Ele é pleno de todas as opulências. Sarvaishvara Purna. Purna é pleno e Sarvaishvara todas as opulências. Yanra Goloka Nityadhama. E sua morada eterna é conhecida como Goloka Dham. Ete cham sakala punsa Krishnastu Bhagavan Swayam Indrari Vyakulam Lokam Mridayanti Yuge Yuge. Todas essas encarnações de Deus são ou porções plenárias ou parte das porções plenárias dos Purusha Avataras, Mahavishnu, Kshirodakashayi Vishnu, Garbhodakashayi Vishnu. Krishna, porém, é a própria suprema personalidade de Deus. Em todas as eras, quando o mundo se vê ameaçado pelos inimigos de Indra, Krishna o protege por meio de seus diferentes aspectos. Em todas as eras, Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga. Krishna sempre aparece em Dwapara Yuga em um dia, no 28º dia, de um mês de Brahma. Ele aparece. E logo em seguida aparece Mahaprabhu, que aqui é o
o preletor, ele está citando profusamente do Shastra. Está citando o Srimad Bhagavatam, 3º capítulo, verso 28 do canto 1º. Aí Prabhupada também nos direciona ao Adi Lila, 2º capítulo, verso 67, onde ele comenta mais sobre esse verso Krishnastu Bhagavan Swayam. Ete Chamsa Kalapansa, ele tem muitas manifestações, porções plenárias, porções das porções plenárias, avatares, Lila Avatar, Guna Avatar, Purusha Avatar, Manvantara Avatar. Mas ele é Avatari. Ele é Avatari porque ele é a fonte de todos os avatares. Jnana Yoga Bhakti China Sadhanera Vashe Brahmayatma Bhagavan Trivida Prakashe. Existem 3 classes de processos espirituais mediante os quais podemos compreender a verdade absoluta. Jnana Yoga Bhakti. Os processos de conhecimento especulativo, Jnana, de Yoga mística e de Bhakti Yoga. Segundo estes 3 processos, a verdade absoluta manifesta-se como Brahman para os Jnana Yogas, para os Jnanis, Paramatma para os Yogis e Bhagavan para os Bhaktas. Muito lindo, né? Conhecimento. Muito interessante. Ainda mais quando esse conhecimento ele fica girando na mente do yogi ou do Jnani ou do Bhakta. Porque o que Mahaprabhu está fazendo? Ele está fazendo uma apresentação de Sambandha Tattva. Ele está discriminando entre a posição suprema de Krishna, a posição relativamente suprema dos seus avatares, da posição inteiramente relativa das divas, e aí ele vai falar do interrelacionamento entre todas essas manifestações, todas elas manifestações de Krishna. Então, assim, é como você travar conhecimento com uma pessoa. Isso chama-se Sambandha Gyan. Você está sendo apresentado a Krishna pelo próprio Krishna, como Mahaprabhu. Prazer, meu nome é Joãozinho da Silva. Prazer, meu nome é Krishna. Então, Mahaprabhu está apresentando um retrato completo da forma, das características do que circunda a existência transcendental de Krishna, para o benefício de Sanatana Goswami nesta lila, mas por extensão para o benefício de todas as almas condicionadas. Vadanti tattva tavidas tatam yagyanam advayam brahmiti paramatmiti bhagavan iti shabdate. Transcendentalistas eruditos, conhecedores da verdade absoluta, chamam esta substância não dual, chamam Krishna, essa substância Advayam, de Brahman, Paramatma, Bhagavan. Prabhupada diz, esta citação é do Srimad Bhagavatam, 1º canto, 2º capítulo, verso 11º. E o 11º verso do Adi Lila também faz uma explicação elaborada desse mesmo verso. As pessoas interessadas na refulgência do Brahman impessoal, que não é diferente da suprema personalidade de Deus, podem, através do conhecimento especulativo, alcançar essa meta. Os interessados em praticar yoga mística podem alcançar o aspecto localizado, chamado Paramatma. Como afirma Bhagavad Gita, Ishvara Sarva Bhutanam Ridesha Junatistati. Ridesha. Krishna, ele é um Deshi, ele mora no Rid, no coração. Ele, como Paramatma, ele encontra-se no coração. E ali, testemunhando as atividades das entidades vivas, dá-lhes permissão para agir. Antaryami.
Antaryami Paramatma. Aquele que mora no seu íntimo. Aquele que está sempre perto de você, qualquer que seja a circunstância da sua vida. Né? Se você está num corpo, se você está fora do corpo, enquanto você estiver nessa condição, Paramatma está ali para assessorá-lo. Né? Aí quando você alcança Bhakti, então você, em vez de ter no seu coração, se manifesta, o mesmo Paramatma se manifesta como Hridaya Govinda. Né? Hridaya Chaitanya. Né? Ele se manifesta como o próprio Krishna, o próprio Mahaprabhu. Brahma Yanga Kantitara Nirvishesha Prakash Surya Yena Charma Chakshe Jyotirmaya Bhash. A manifestação da refulgência do Brahman impessoal, que é desprovida de variedades, são os raios do brilho corpóreo de Krishna. É exatamente como o sol. Aos nossos olhos imperfeitos, o sol parece simplesmente consistir em refulgência. Se você olha para o sol, se os olhos, ainda mais, por exemplo, no meu caso, se eu não estou de óculos, se eu não estou usando meus óculos, quando eu olho na direção do sol, eu vejo uma refulgência assim, tremeluzindo assim. Porque meus olhos são imperfeitos. E eu não consigo ver a forma sólida do planeta. Né? Só consigo ver a refulgência que emana dele. Né? Um planeta de calor e luz. Então, da mesma forma, aqueles que estão nesse primeiro passo do conhecimento de Krishna, da aquisição de conhecimento de Krishna, Brahman, ele vem a refulgência, olha, quanta luz. Né? Yasya prabhavato jagadanda koti koti shashesha vasudhadi vibhuti bhinam tad brahma nishkalam anantam ashesha bhutam govindam adipurusham tamaham bhajami. Esse é o lindíssimo Brahma Samhita, explicado no verso 14 do segundo capítulo do Adi Lila. Eu adoro Govinda, o Senhor primordial, que é dotado com grande poder. O brilho reluzente de sua forma transcendental é o Brahman impessoal, que é absoluto, completo e ilimitado e que manifesta as variedades de incontáveis planetas, com suas diferentes opulências em milhões e milhões de universos. Paramatma yenho tenho krishnera eka amsha atmara atma hoya krishna sarva avatansa. O Paramatma, aspecto de super-alma, é a porção plenária parcial da Suprema Personalidade de Deus, que é a fonte original de todos os seres vivos. Krishna também é a fonte original do Paramatma. Krishna menam avehitam atmanam akilatmanam jagadhitaya sopyatra dehiva bhati mayaya. Fica sabendo que Krishna é a alma original de todas as Atmas, entidades vivas. Para o benefício do universo inteiro, ele, por sua misericórdia, aparece como um ser humano comum. Jagadhitaya. Como é que é ser humano comum? Ele aparece como um Dehi, aquele que se identifica com Deha, aquele que tem um corpo. Claro que ele tem Siddha, Mahasiddha Deha. Ele aparece como um ser humano. E ele faz isso graças a Derivabhati Mayaya. Ele faz esse abhati, esse aparecimento, por causa de sua potência interna, Yogamaya. Esta citação, Prabhupada diz, tem um comentário suculento aqui, que nós não vamos fazer hoje, vamos deixar vocês de castigo, porque agora está na hora de a gente fazer outra leitura, de maneira, nós vamos fazer assim, porque se vocês querem ouvir o comentário sobre como é isso que Krishna aparece como um ser humano comum, como um vaqueirinho que rouba manteiga e rouba o coração de todos os habitantes de Braja, como é isso, né? Então, se vocês querem ouvir essa história, esse comentário belíssimo,
do nosso amado e eterno Gurudev, Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana, também Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, mas o nosso eterno e amado Guru Maharaj, Nitya Lila Pravistam Vishnupad, Astottara Sata Shri Srimad Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Agora nós vamos ler, só um minutinho, deixa eu pegar aqui, o nossa leitura de hoje será Cultura Védica. Cultura Védica é um livro muito importante, porque é um livro em que Srila Gurudeva apresenta numa palestra no Canadá, em Vancouver, no Centro Cultural Védico. Canadá e Estados Unidos são países onde moram muitos descendentes de indianos, ou muitos até indianos que trabalham nas universidades, em outros lugares. Então eles criaram esse Centro Cultural Védico no Canadá. Então Srila Gurudeva, neste livro, ele vai apresentar elementos da cultura védica que são essenciais para nós compreendermos o que é a consciência de Krishna. E ele vai encerrar essa palestra lindíssima, concluindo que o objetivo da cultura védica, o objetivo de toda essa gama de saberes, de processos, é que o ser vivo eventualmente possa conquistar Bhakti e assim ter amor e afeição por Krishna, por Srimati Radhika, por todos os Vrijavasis, né? Então na leitura anterior, no dia anterior, na leitura, a gente viu como Gurudeva faz uma explanação sobre a divisão dos Vedas, né? Primeiro ele diz que a fonte faz a diferença, que a fonte dos Vedas é exatamente o que os diferencia de todos os outros textos sagrados e suas respectivas tradições culturais. Você vai viajar pelo mundo e vai encontrar a Bíblia, o Talmud, o Alcorão, vários textos sagrados, mas a fonte dos Vedas os diferencia de todos os demais, porque essa fonte, quem é? Vedas cha sarvaya aham eva vedya. Quem revelou os Vedas foi o próprio Bhagavan Shri Krishna, o Ser Supremo. Portanto, os Vedas são impecáveis. Tudo quanto Krishna fala nos Vedas é correto e perfeito no grau máximo. Então, em seguida, Gurudeva explica que a princípio havia apenas o Atharva Veda. E esse Atharva Veda era transmitido oralmente, por milhares e milhares por muitos milênios, até o começo de Kali Yuga, ele é transmitido oralmente. Mas aí Vyasadeva, um avatar parcial de Krishna, ele se dá conta de que quando começasse Kali Yuga, as pessoas não lograriam entender a linguagem dessa única manifestação do Veda original, Atharva Veda, e por isso ele o dividiu em Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda e Atharva Veda, o nome dado de novo ao segmento restante do Veda original. Aí surgiram assim os 4 Vedas. Mas ainda para apresentar esse conhecimento dos 4 Vedas em categorias fáceis de assimilar, ele os dividiu outra vez em Brahmana Veda e Upanishad Veda. Então Gurudeva explica detalhadamente como o Brahmana Veda está ligado, é apresentado para orientar aqueles que estão trilhando Karma Kanda, o caminho das atividades fruitivas. Ao passo que o Upanishad Veda
trata do conhecimento transcendental. Por isso, ele é a essência, a conclusão de todo o conhecimento dos Vedas. Que é esse universo? Quem é o Criador? Qual é o destino do ser vivo após a morte? Então, as respostas das Upanishads a estas questões são contundentes. O Upanishad Veda subdivide-se em seções tanto para os grihastas quanto para os yatis, os monges renunciados, que abandonam tudo e se embrenham na floresta, onde praticam o processo de lembrar-se de Krishna, a suprema personalidade de Deus. Aí Gurudeva continua explicando. Na terra de Bharata, Índia, o subtítulo é Vyasadeva e a Era de Kali. Na terra de Bharata, Índia, havia e ainda há pessoas capazes de recitar todos os shlokas da Gita, de cor. Vyasadeva guardava no coração todos os mantras dos Vedas e os repetia sempre que queria. Como se vê Gurudeva falando, você vê um Mahabhagavata, um devoto puro, quando ele dá Harikatha, é como se estivesse jorrando um rio de néctar da boquinha dele, né? Porque ele é eternamente perfeito. E uma característica do ser infalível e eternamente perfeito é que todo o conhecimento está ali no coração dele e ele pode acionar esse conhecimento a qualquer momento. Então Vyasadeva, à medida que ele guardava todos os mantras dos Vedas no coração, e à medida que avança esta era de Kali, contudo, não há setas de verdade. A licenciosidade assume o comando. Coisa feia, Kali Yuga, né? Faltam ar e água de qualidade. Em tantas partes do mundo é preciso comprar água mineral, né? Como assim, muitos americanos, quando vêm para o Brasil, vêm morar no Brasil até, eles só bebem água mineral, eles compram água mineral sem parar. Eles não vão assim, se eles vão no interior, num lugar onde tem cachoeiras lindas, eles não têm coragem de beber a água da nascente, né? Porque eles acham que está tudo contaminado. Legumes e alimentos incontaminados estão escassos, o que é um grande problema. Pensando em favorecer as pessoas desta era, tão carentes de inteligência e boa fortuna, Srila Vyasadeva escreveu um livro bastante útil chamado Vedanta Sutra ou Upanishad Sutra ou Brahma Sutra. Nesta obra, Vyasadeva harmoniza em 550 sutras ensinamentos condensados em afirmações breves, aforismos, né? Nesses 550 sutras, ele harmoniza a essência de todos os ensinamentos dos Vedas e Upanishads. Então, Srila Vyasadeva. Todo ano a gente comemora Guru Purnima. E uma das atividades que a gente realiza no Guru Purnima é a adoração a Vyasadeva. Porque ele especialmente para aqueles grandes mestres que vão aparecer para dar misericórdia de Krishna e Mahaprabhu e Srimati Radhika no Kali Yuga, ele é o grande Guruji, né, Vyasadeva. Então, o próximo subtítulo é uma pessoa chamada Deus. Certas passagens dos Vedas e Upanishads parecem indicar que Brahma, o Espírito Supremo, Deus, é Nirakara, sem formas e qualidades. Segundo o verdadeiro ensinamento védico, porém, Bhagavan, Deus, tem forma. Pena que não querem acreditar nisto hoje em dia. Tristeza, né? Vyasadeva esclarece esta questão demonstrando a existência de dois aspectos de Krishna, o pessoal e o impessoal. Atualmente, preferem acreditar no aspecto impessoal a acreditar em Krishna, a pessoa suprema. Observo, por exemplo, como os budistas estão pregando muito em toda parte, embora não reconheçam ou aceitem a forma da suprema personalidade de Deus. Infelizmente, eles não verbalizam que Brahma tem forma.
Então, por Deus está falando a verdade. Também os cristãos não aceitam a forma de Deus da maneira apropriada, embora conste na Bíblia que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, esse é o Acharya. Ele pode fazer isso, ele pode dar bronca nos budistas, ele pode dar bronca nos cristãos, né? Está fora de cogitação eles refutarem uma afirmação de suas próprias escrituras. Então o Acharya, como Srila Rupa Goswami e Srila Sanatana Goswami, quando estavam realizando sua lila neste mundo, eles citavam a verdade absoluta, eles esclareciam aspectos da verdade absoluta, citando de qualquer Shastra, né? Da Bíblia, do Talmud, do Alcorão, especialmente eles falavam do Alcorão. Por que então não admitem a forma de Deus? Se ele é o Pai e Jesus seu Filho, e se seu Filho tem forma, o Pai obviamente também tem forma. Lógica simples. Apesar de não haver como negar isto, eles tendem a ignorar a profunda filosofia da Bíblia. Tampouco os muçulmanos aceitam que Deus tem forma. Porém, o Alcorão afirma que Deus fez o homem à sua imagem. Por que negar esta verdade? Se os budistas não demonstram fé alguma em Deus, por que existem tantas murtis, formas de deidade budistas? Forte essa, né? Por um lado, eles não demonstram fé na forma, eles estão querendo eliminar a forma. A forma é a causa da dor. Mas por que existem tantas murtis? Por que existem tantas formas de Buda? Eu já vi deidades de Buda com mais de 8 metros de altura. Você vai na Índia, né? Tem até aquela deidade que foi destruída, acho que foi pelos muçulmanos, uma deidade, uma forma lindíssima, esculpida na montanha. De onde eles vêm? De onde vêm essas formas de Buda? Será que eles desconhecem o método de conciliar estas verdades? Então o Gurudev está dando uma bronca. Você tem Shastra, você tem texto sagrado, e você fica interpretando erroneamente. O que está acontecendo? Né? Aí agora o Gurudev vai falar sobre os Vedas e a forma de Deus. E tudo isso numa palestra. Olha só que riqueza. Uma palestra do nosso amado Gurudev. Precisamos ter fé na existência da forma de Deus. A primeira instrução dos Vedas é que Deus, sendo o mais poderoso, tem forma, que se chama forma e qualidades. Tem guna, qualidades e forma. Como é que é a palavra forma? Ele tem derra, mas é outra palavra que se usa. Rupa, ele tem rupa. Rupa e guna. Em questão de segundos, ele é capaz de criar milhares e milhares de universos, bem como destruí-los. Assim como pode transformar um pedaço de palha em senhor do mundo, pode transformar o senhor do mundo em palha. A palavra impossível não existe para ele. Ele tudo pode. É o gerador, o operador e o destruidor supremos. A cultura védica insiste em que prestemos toda a honra a nosso Guru, tenhamos muito respeito por nossa própria cultura e abandonemos todos os modos maliciosos. Talvez alguém pergunte, por que vocês adoram tanto semideuses e deuses tais como Ram, Varahadev, Nishinra, Shiva, Shankar, Ganesh, Kali e Durga? Na verdade, Gurudev agora vai explicar, Deus é um só. Contudo, onde há um rei, deve haver uma rainha. Krishna é o rei, né? Então se há um rei, há uma rainha. Onde há um rei, deve haver um reino, é claro. Senão, como é que ele vai exercer seu poder? Com muitos oficiais e generais. Da mesma maneira, Krishna, a suprema personalidade de Deus, tem um sem fim de energias e servos que o representam. Inclusive vocês que estão assistindo, né? Especialmente vocês, Vaishnavas, representantes de Krishna no mundo material. Eu todo dia eu saio com a minha roupinha de monge e é impressionante. Todo dia alguém canta Hare Krishna. Só por me ver vestido com a roupinha. Então se você sai disfarçado de não devoto, então o que as pessoas
Do que as pessoas vão se lembrar? Vão passar por você na rua, vão cruzar com você na rua, e você vai ser só mais um ser humano na multidão, né? Então Krishna tem vários representantes, e ele especialmente tem Bhakta Vatsalya, ele tem uma afeição profunda pelos seus devotos. Após compilar o Vedanta Sutra, Vyasadeva, percebendo que ninguém seria capaz de entendê-lo e harmonizá-lo, escreveu um comentário ou bhashya. Então, Krishna vai se manifestando de várias maneiras e vai digerindo esse conhecimento esotérico, inconcebível, né? Então, ele, como Vyasadeva, ele compõe o Brahma Sutra, o Upanishad Sutra, o Vedanta Sutra, para explicar os 4 Vedas. Mas depois ele escreve um bhashya, um comentário, e esse bhashya se chama Srimad Bhagavatam, que é o comentário completo ao Vedanta Sutra. O conteúdo do Vedanta Sutra é a essência dos Vedas, Upanishads, Aranya, etc. A essência de todas as Upanishads é representada por Krishna na Gita. Por isso que Gita chama-se Gita Upanishad. Ao passo que o Srimad Bhagavatam expõe a essência de todos os Vedas. Olha quanta noção, como se diz, elaborada, pormenorizada, quantos pormenores Gurudeva não revela para a gente no Cultura Védica, uma alternativa positiva. O próprio Bhagavatam afirma: ó homens peritos e pensativos, saboreiem o Srimad Bhagavatam, o fruto maduro da árvore dos desejos da literatura védica que emanou dos lábios de Shri Shukadeva Goswami. Por isso, este fruto cujo suco nectário já era fonte de prazer para todos, inclusive as almas liberadas, ficou ainda mais saboroso. Jai Srimad Bhagavad Purana Grantha Raj Ki Jai, Srila Gurudeva Pachitapama Ki Jai, Grantha Raj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Então hoje nós encerramos, agradecemos a presença dos nossos irmãos e das nossas irmãs que prestigiam Hridaya Mandir, o templo do seu coração. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Satyanandana Gaura Hari, Jai Nityananda Prabhu, Jai Giriraj Maharaj, Jai Srila Gurudeva Pachitapavan Ki Jai, Jai Srila Prabhupada Pachitapavan Ki Jai, Panchakalpa Tarubhasha Kripa Sindhu Vacha, Pachitanam Pavanibhyo Vaishnavyo Dandavat